Olá a todos. Aqui está a parede, cujo metro quadrado me custou apenas $5, o que é até menos de 400 rublos russos. E todas as paredes vão custar cerca de $200. Apenas 15 mil rublos. O que vocês acham das paredes desse projeto super econômico? Dentro dele, estou construindo uma casa para a qual planejei gastar apenas $1.000 em materiais. E isso são apenas 75 mil rublos russos para a casa inteira. A parede é bastante resistente, já com qualidade adequada para o acabamento final. As propriedades de isolamento térmico dessa parede são semelhantes às de uma parede de madeira com 20 centímetros de espessura ou de uma parede de tijolos com até 2 tijolos de espessura. Enquanto isso, minha parede tem apenas 4 centímetros de espessura. Esta é minha primeira vez como pedreiro. O que me salvou de passar vergonha foi o fato de que a gravidade estava do meu lado ao construir essa parede. Coloquei-a para trabalhar a meu favor e ela me ajudou muito. Mas vamos por partes. Recentemente, percebi que os algoritmos não favorecem meus novos vídeos. E acredito que isso se deve ao fato de as informações que divulgo serem vistas como uma ameaça aos centros mundiais de produção de materiais de construção, já que o mundo ainda é governado pelos negócios. Se muitas pessoas começarem a construir de forma barata, os negócios vão deixar de ter lucros consideráveis. E como nós, pessoas comuns, queremos métodos baratos, peço que apoiem meu canal se inscrevendo, caso ainda não tenham feito, e compartilhem este vídeo nas redes sociais. Obrigado. Em um dos vídeos anteriores, nivelei a fundação e até reconstruí uma das paredes do zero. Usei uma forma fixa feita de poliestireno expandido. Ela vai servir como isolamento térmico da fundação daqui para frente. Usei tijolo quebrado como agregado para metade do concreto. Para a outra metade, preparei um concreto clássico. Cimento, areia, brita. O cimento é o mais caro e, por algum motivo, usei 2,5 vezes menos cimento do que quando usei tijolo quebrado. Comprei restos de brita a preço baixo no local. A areia é de um rio próximo, o que barateou os custos. Como material para isolamento térmico das paredes, decidi usar essas placas de poliestireno estrudado com apenas 30 milímetros de espessura. Elas são usadas para colar sob a base e criar uma camada reforçada no isolamento térmico da fachada. As placas já vêm fresadas para melhor aderência com a cola, mas placas lisas também podem ser usadas desde que sejam previamente ásperas, por exemplo, com uma escova de metal. As placas são coladas com espuma adesiva de poliuretano. A cola adere em cerca de 20 minutos, e enquanto ainda está fresca, o excesso pode ser removido facilmente assim. Quando a cola secar por completo, ela se soltará sozinha do filme de polietileno aplicado. Sem tempo para esperar, acelera o processo com uma folha de medium density fiberboard. Com essas paredes, os conceitos principais do projeto são mantidos. Elas, assim como outros componentes, podem ser fabricadas antecipadamente em um local conveniente e transportadas prontas para a obra. Com elas, a estrutura continua sendo de fácil desmontagem, o que permite desmontar a casa e montá-la em um novo local. Corto o excesso na altura e adiciono como o que falta na largura. Faço o ajuste preciso das futuras paredes, usando o método de encaixar as peças no vão da estrutura que precisa ser preenchido com as paredes. Deixo folgas para poder fixar as paredes na estrutura com espuma expansiva. Similarmente, colo as peças para as coberturas seguintes. Corte a malha de fibra de vidro conforme a altura dos elementos das paredes.
Em seguida, usarei cola para placas de poliestireno expandido. Aqui estão as características dele. E aqui está o manual, que diz que o consumo de cola para a aplicação da camada de reforço é de apenas 4 a 5 kg por metro quadrado. Estou misturando e depois é só questão de técnica que eu não tenho. No entanto, colar as placas horizontais é tão simples quanto brincar com areia molhada à beira do rio em um dia quente de verão, como na infância. Depois de passar a cola, uso o lado dentado da desempenadeira de metal, pressiono a tela de reforço e aliso a cola. Já prevejo os comentários. Yasha Kosiak, as paredes da casa serão de isopor rebocado, correto? Não, isso não é isopor rebocado. Gradualmente, tudo isso se transforma em um autêntico material compósito. Uma sobreposição de cerca de 10 centímetros da próxima faixa de tela já basta. Com uma espátula larga, nivelo a superfície. Os espectadores assíduos do meu canal devem lembrar do vídeo em que colei o casco de um barco a motor usando isopor. Ao reforçar o material frágil com fibra de vidro e resina epóxi, consegui um barco muito resistente. Também vai funcionar o efeito de painel sanduíche, onde a estrutura pronta fica muito mais resistente do que seus componentes individuais. Isso é resistência dos materiais, afinal. Para o experimento, também usei cola comum para azulejos. Ela também serve para fazer camadas finas. Não notei nenhuma diferença nas propriedades dessas duas misturas durante o trabalho. Se haverá diferenças no uso ao longo do tempo, só o tempo dirá. Para uma superfície mais lisa, após um tempo apliquei uma segunda camada fina, nivelada com uma espátula. Veja o resultado. Depois de esperar a superfície endurecer um pouco, viramos as paredes. Fizemos isso em 3 pessoas para reduzir o risco de deformação acentuada e, consequentemente, o aparecimento de rachaduras, já que o adesivo ainda estava longe de estar completamente seco. Depois disso, repeti tudo exatamente da mesma forma, mas a experiência é filha dos erros difíceis. Por isso, a superfície mais lisa já começava a ficar boa desde a primeira camada. Ficou fora das câmeras a fabricação da primeira parede de teste que, se não tivesse dado certo de primeira, nem teria motivo para este vídeo existir. Apliquei nela uma mistura de cimento para reboco, mais barata que cola, em uma única camada. Adicionei a segunda camada com a parede já na vertical. Sem experiência, quero dizer, é uma sensação bem diferente. Para nós, amadores, rebocar na posição horizontal é muito mais fácil do que na vertical. Para fixar as paredes temporariamente, parafusou madeiras nas aberturas. Estou colando a impermeabilização na fundação, usando pedaços de telha asfáltica como material. Antes de instalar a parede, aplico espuma adesiva sobre ela. Cada elemento de parede tem cerca de 4 metros quadrados. E para cada uma dessas paredes, usei apenas 1,5 saco de cola de 25 quilos. O peso de 4 metros quadrados, considerando o poliestireno expandido e a tela, é de apenas 40 a 45 quilos. Queria mostrar como era fácil mover essas paredes para o local de instalação, mas vacilei e não liguei a câmera. Bom, não vamos ficar carregando de um lado para o outro pela segunda vez. Não. Acho que essas paredes são uma ótima alternativa aos painéis sistema de isolamento estrutural. Ninguém proíbe usar um poliestireno expandido mais grosso e a espessura do reboco pode ser facilmente aumentada de 3 milímetros, por exemplo, para 1 centímetro. De qualquer forma, ela vai custar menos que uma placa de Oriented Strand Board. Estou em um regime rigoroso de economia de dinheiro. Dá para melhorar muito a praticidade do trabalho usando um poste especial e fazendo elementos de parede mais estreitos para facilitar o alcance até o centro. Nos próximos vídeos, pretendo praticar a instalação de paredes, portas, janelas e sliders americanos deslizantes. E concluir a montagem das paredes da minha casa. Ótimo! Como podemos ver, não há nenhuma dificuldade na instalação dessas paredes.
Ao construir paredes de concreto celular ou tijolo, somente o trabalho de um gesseiro para nivelá-las custará mais do que minhas paredes. Fabricar essas paredes já rebocadas, como vemos, é fácil para qualquer amador. Logo, os gesseiros estarão desempregados. Estou fixando temporariamente com sarrafos. Recentemente, os preços dos materiais de construção, principalmente madeira e ferro, estão subindo muito, o que significa que precisamos parar de usar materiais que se tornaram caros demais. À direita, a parede é feita de cola, à esquerda, de argamassa. Para garantir que a parede fique nivelada para o acabamento final, apliquei um reboco decorativo com textura de pedra de 1,5 mm de espessura após pintar as paredes com tinta base, conforme exigido pela Técnicas. Ficou realmente muito bom. O revestimento final consome apenas 2 kg por metro quadrado. Não encontrei vídeos no YouTube sobre esse tipo de parede. Talvez isso seja um know-how. $5 por metro quadrado ainda não é o menor preço possível. Dessa vez, eu não me preocupei muito e comprei tudo na primeira loja que encontrei. Mas é possível comprar mais barato direto do primeiro fornecedor se você se dispuser a procurar. É que o meu volume de compras é muito pequeno. Também é possível usar isopor, que é mais barato, no lugar do poliestireno estrudado. Essa era a minha ideia inicial. Só no último momento escolhi o estrudado, pois ele praticamente não absorve água. A produção e venda de misturas para a construção é uma indústria muito séria e lucrativa. Geralmente não há nada de extraordinário nas receitas deles. Fazendo a cola caseira você economiza muito. Isopor, tela de fibra de vidro barata e a cola caseira resultam em uma parede de cerca de $3 no total. Mas não vou me aprofundar tanto assim, do jeito que está já me satisfaz. Pode-se argumentar que essas paredes têm baixa resistência contra arrombamentos. Em primeiro lugar, ninguém sabe disso ainda, porque as misturas à base de cimento atingem sua resistência em 28 dias. Daqui a um mês, testarei tudo a fundo. Pela sensação, a parede já parece bem resistente. Em segundo lugar, o ladrão geralmente entra pela porta ou janela e com ferramentas modernas de corte de metal, qualquer porta de ferro pode ser aberta rapidamente. Atualmente, a segurança é mais garantida por câmeras de vigilância e alarmes do que por paredes fortificadas e trancas robustas. Por isso, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no segundo canal, onde em breve sairá um vídeo sobre os guerrilheiros do futuro e sua suposta dieta. O link está na descrição do vídeo. Ativem o sininho para eu manter vocês informados. Obrigado.